Olha eu aqui de novo e hoje eu quero conversar com você sobre liberdade financeira. Sei que você já deve ter ouvido muito esse termo aqui na internet, mas poucas pessoas te explicaram realmente o que é liberdade financeira e como chegar lá, tá? Então nesse vídeo eu vou te explicar na minha visão o que é liberdade financeira e quais são os 7 passos essenciais para você alcançar, que deve ser o maior sonho de todas as pessoas. Bom, se você está caindo pela primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus Messias, eu sou analista de investimentos certificado profissional, sou consultor financeiro há mais de 6 anos e aqui a gente fala sobre dinheiro, negócios, mentalidade, empreendedorismo, finanças e investimentos, tá bom? Antes de eu começar o vídeo aqui, já não se esqueça de fazer aquelas 4 coisas que ajudam muito aqui o canal, que é curtir o vídeo, ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal para novos vídeos. A gente está soltando aqui vídeo toda semana, tem live toda segunda-feira e me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, @MatheusMess. Lá eu solto conteúdo todos os dias para os meus seguidores, tá bom? Bom, vamos lá, sem enrolação. Primeiro eu quero começar esse vídeo explicando para você qual é o conceito de liberdade ou independência financeira, como algumas pessoas chamam. Para mim, independência financeira é quando uma pessoa chega num patamar de vida financeiro onde ela tem uma renda que não seja proveniente do seu trabalho, ou seja, ela não precisa trabalhar para se sustentar. É a famosa renda passiva, né? Então a gente tem a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa, você precisa acordar lá todo dia, 6 da manhã, tomar banho, tomar cafezinho, pegar teu veículo e ir até o trabalho, trabalhar 44 horas semanais para botar o dinheiro no banco e o pão na mesa. Isso é a nossa renda ativa. A renda passiva é quando nós temos investimentos, nós temos um patrimônio que gera renda para nós e isso permite que a gente não precise trabalhar para conquistar essa renda. Tá bom? Então, a primeira característica de alguém que tem liberdade financeira é alguém que consegue ter uma renda passiva. Mas só isso define uma pessoa que tem liberdade financeira? Não. Na minha visão, essa renda ela tem que ser o suficiente para fazer 2 coisas que eu considero essenciais para alguém que se considera livre financeiramente. A primeira delas é, essa renda tem que ser o suficiente para pagar todo o seu custo de vida. Então não adianta nada eu ter um patrimônio que gera R$100 por mês. Gente, R$100 por mês você não paga nem o supermercado hoje, né? Então você não é financeiramente independente se você tem que complementar a renda dos seus investimentos para se sustentar. Então essa renda ela tem que sustentar, ou seja, pagar todos os seus custos de vida e além disso ela tem que te permitir alguns luxos, né? Porque ninguém trabalha tanto, acumula tanto patrimônio para chegar no fim da vida e ter dinheiro só para ficar sentado em casa comendo pipoca e assistindo Netflix, né? Não, às vezes você quer viajar para fora do país, você quer construir um rancho, você quer trocar de carro todo ano, ou seja, essa renda tem que te possibilitar realizar alguns luxos que são os seus sonhos. Então, para mim, essas são as características que definem alguém livre financeiramente ou independente financeiramente. Beleza? E agora eu quero te mostrar, na minha visão, quais são os 7 passos que você tem que dar práticos para alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E o primeiro deles aqui é você construir de início uma reserva de emergência de R$1.000. E por que eu estou falando isso, tá? Por que você pode estar pensando, Matheus, por que você não falou de ter uma reserva de emergência de 6, 3, 12 meses do meu custo de vida? Porque aqui, gente, eu estou ensinando pessoas que estão começando agora, tá? Quando você fala para uma pessoa, olha, você vai ter que acumular 12 meses do seu salário, a pessoa já desanima de cara. A mesma coisa que eu pegasse um cara que nunca correu na vida e falasse, olha, vamos treinar hoje, você vai ter que correr 42 quilômetros. O cara nem vai começar a dar o primeiro passo, né? Então a ideia aqui é justamente te ajudar devagarzinho, engatinhando a dar os primeiros passos rumo a esse sonho que na minha visão deve ser o de todo mundo. Então o primeiro passo é, faça um esforço de conseguir acumular R$1.000 na sua reserva de emergência, tá bom? Eu coloquei aqui R$1.000 porque eu acredito que seja um valor que todo mundo seja capaz de juntar num pouco espaço de tempo aí em menos de um ano, beleza? Então, como que você faz isso? Você vai abrir uma conta aí, gente, ou no PicPay, ou no Nubank, ou numa conta remunerada do PagSeguro, enfim, no Banco Inter. Se você quiser saber
o guia definitivo para fazer isso, tem um vídeo aqui em cima que eu coloquei o guia definitivo de como você começar a investir em 2021, tá? Então, a descrição dessas contas, como fazer isso na prática, vai estar nesse vídeo. Ou você pode ir no app Renda Fixa, que também é um ambiente onde você tem vários títulos, né? Vários CDBs, que são títulos de renda fixa, você pode escolher lá. Só que você vai seguir essas 3 regrinhas que eu vou falar para você agora. Primeiro, o seu título de renda fixa não pode render menos que 100% do CDI. Eu sei que você às vezes nem está entendendo o que eu estou falando, mas ele não pode render menos que 100% do CDI. Ele tem que ter liquidez diária, ou seja, você pode sacar esse dinheiro quando você quiser. E ele tem que ter a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege o seu dinheiro caso o banco ou a corretora que você investiu venha a falir em até R$250 mil. Beleza? Então tem que ter essas 3 coisas para você montar essa reserva de emergência. Beleza, Matheus, fui lá, consegui ali todo mês, botei a meta em 10 meses, juntar R$100, consegui poupar R$1.000. Qual que é o segundo passo? O segundo passo, na minha visão, para você alcançar a sua independência financeira, é você quitar todas as suas dívidas, exceto o financiamento. Então, financiamento de casa e automóvel ainda não é o momento, tá? Mas todas aquelas dívidas pequenas que você fez, carnê parcelado, conta de cartão, dívida vencida, o que você vai fazer? Vai pegar, você vai fazer uma listinha, tá? Com todas as suas dívidas do menor valor para o maior valor. Então, eu tenho dívida lá de R$1.000 no cartão e tenho dívida de R$5.000 na casa de material de construção aqui. Você vai focar em pagar primeiro as dívidas menores. E por que disso, tá? Em primeiro lugar, gente, porque eu já vi casos reais de clientes meus e pessoas próximas a mim, que os caras já começaram a investir, já estava assim, voando nos seus investimentos, e aí houve bloqueio judicial, literalmente a justiça foi lá, bloqueou os investimentos dele e simplesmente sacou o dinheiro, vendeu os investimentos dele, sacou o dinheiro para pagar uma dívida do passado. Então, eu tô te falando isso porque as dívidas vão tirar 2 coisas de você. Primeiro, a paz de poder investir com tranquilidade, e segundo, literalmente pode impedir de você conquistar algo, porque a dívida, mediante justiça ou um processo judicial, pode bloquear os seus investimentos. Então, comece a investir sem dívida, dá muito menos dor de cabeça, vai por mim. Eu fiz esse passo, tá? Quando eu fui fazer minha organização financeira, eu primeiro quitei todas as minhas dívidas quando eu comecei a investir. Eu não tinha nada de dívida e eu também já vi pessoas que começaram a investir com dívida e depois acabaram tendo problema, tá bom? E aí depois você vai começando a quitar as de menor valor, porque isso vai dar um senso de que você realmente está conseguindo. Então é aquela coisa, né? Ninguém nasce correndo, né? Então primeiro você engatinha, depois você anda, depois você começa a correr. Então comece fazendo isso, quitando as suas dívidas de menor valor. Terceiro passo para a sua liberdade financeira aqui é complete a sua reserva de emergência. Então no primeiro passo eu quis te forçar a poupar só R$1.000, porque isso vai forçar 2 hábitos em você. O primeiro hábito é realmente aprender a poupar dinheiro, que a maioria dos brasileiros não sabe fazer, e o segundo hábito é investir. Eu quis incentivar você a ter esses 2 hábitos, de poupar e investir. Depois a gente quita as dívidas e agora, gente, o próximo passo com certeza é você complementar a sua reserva de emergência. Aí sim você vai fazer um esforço de ter de no mínimo 3 até 12 meses do seu custo de vida. Então, se o seu custo de vida é R$3.000, você tem que ter no mínimo R$9.000 na sua reserva de emergência. Uma dica aqui, tá? Matheus, eu quero ter 12 meses na minha reserva de emergência. Beleza, só que na minha visão, a partir do momento que você já tem 3 meses de dinheiro do seu custo de vida na sua reserva de emergência, você já pode começar a investir com tranquilidade. Tá? Eu falo isso por experiência própria, né? Eu já cheguei a ter bastante do meu custo de vida na minha reserva de emergência e eu mal utilizava, né? O dinheiro ficou muito tempo lá parado, tá? Então, também não precisa ter 30 anos na sua reserva de emergência lá parado, sendo que parte disso você poderia estar investindo. Então, na minha visão, Matheus, conquistei 3 meses do meu custo de vida, eu acho que você já pode começar a dividir a sua poupança, o valor que você separa por mês, parte para investimento, parte para reserva de emergência. A reserva de emergência é importante, gente, por quê? Porque ela impede que você saque os investimentos, saque o dinheiro que você vai destinar para realmente construir a sua aposentadoria, o seu patrimônio para a liberdade financeira.
beleza? Quarto passo aqui, como eu já disse, é você separar de 10 a 20% da sua renda voltada para construir patrimônio para a sua aposentadoria. Eu gosto de chamar de liberdade financeira. Aqui eu estou falando de investimentos de longo prazo, tá bom? Gente, aqui tudo depende do seu planejamento. Vai ter gente que quer ser independente financeiramente daqui 10 anos. Tem gente que não, tem gente que quer levar uma vida normal e só lá realmente quando for se aposentar, com 50, 60 anos, conseguir tirar uma renda legal do seu patrimônio. Independente de quando e quanto você quer ter para a sua independência financeira, porque isso é muito pessoal, eu indico que você faça isso. Você separe de 10 a 20% da sua renda e destine para investimentos de longo prazo. Lembrando que aqui, gente, não é você investir no mercado financeiro para fazer renda extra. Então eu vejo muita gente hoje, faça trades e tire uma renda extra. Não. Aqui não é para você ganhar dinheiro, para você gastar. É para você poupar o dinheiro, para você investir no futuro. Você vai deixar esse dinheiro investido em ações, fundos imobiliários, renda fixas, ETFs, tá bom? Tudo aquilo que você já aprendeu aqui no canal, para que isso se torne um patrimônio relevante lá no futuro e esse patrimônio te gere uma renda que te possibilite ser financeiramente independente, tá bom? Depois do quarto passo, obviamente, vem o quinto. E o quinto é invista na sua educação. E eu falo isso por quê? Porque a educação, gente, ela potencializa o nosso crescimento pessoal. Se a gente analisar bem, no fim das contas, a gente pode perder tudo. A única coisa que a gente não perde é a gente mesmo, tá? Então você é o único ativo no final das contas que você tem. Agora, se você é uma pessoa que não tem capacidade intelectual, emocional ou física, naturalmente fica debilitado para potencializar a sua renda. E a educação, ela potencializa a nossa capacidade intelectual. E aí isso faz com que você se torne uma pessoa mais desejada, mais procurada. Mas eu não estou falando aqui da educação convencional, não estou falando aqui de você fazer um fundamental, um colegial, uma faculdade, uma pós-graduação. Já vi gente reclamando, falando, Matheus, já fiz faculdade, pós-graduação e não sei o que, e até hoje não vi meu salário aumentar. Deixa eu te falar uma coisa, e eu falei isso num dos vídeos aqui do canal, o card vai estar aqui em cima, tá bom? Existem 3 áreas de conhecimento que potencializam a sua riqueza. Se você quiser saber quais são, clica no card aqui em cima, eu tenho um vídeo explicando só isso, quais são as 3 áreas que você precisa crescer na sua educação para que você potencialize a sua renda. Então você tem que crescer na área comercial, na área de administração financeira e na área de investimentos. Você precisa aprender a crescer e a se educar nessas 3 áreas para que você aumente a sua renda. Então, você investindo na sua educação, você automaticamente vai potencializar a sua renda, os seus ganhos, os seus salários, consequentemente, vai ter mais dinheiro para investir no futuro. Beleza? O 6º ponto aqui, eu quero falar um pouco sobre a casa própria. Mas, Matheus, o que tem a ver você falar da casa própria com liberdade financeira? É porque a maioria das pessoas, um dos maiores sonhos dela é justamente ter a casa própria. E como ter a casa própria é um sonho que custa caro, ela compete diretamente com a liberdade financeira. Então a maioria das pessoas, elas priorizam ter uma casa própria, ter um imóvel próprio e acabam colocando todo o seu foco, todo o seu esforço nisso e acabam esquecendo de buscar a liberdade financeira. Então eu quero dar algumas dicas aqui para você em relação a você focar tanto na casa própria ou na liberdade financeira. Se você é da pessoa que está assistindo esse vídeo, que já está com um apartamento, uma casa, um terreno financiado, a minha dica é: foque em quitar esse financiamento o quanto antes. Por quê, gente? Porque quando você está com um imóvel, ou seja, um bem de valor muito alto, e esse valor, boa parte dele está financiado para o banco, o imóvel não é seu, para ser sincero, né? Nessa pandemia eu tive um amigo que quase perdeu o imóvel, justamente por conta da pandemia. Ele teve problema com o trabalho, com a renda dele, e ele não estava conseguindo pagar as parcelas do financiamento. E o banco, ele teve que negociar lá para não ser despejado. O banco quase despejou ele. Então, o imóvel, no fim das contas, não é seu, não é próprio. Senão você não seria despejado pelo próprio banco. Então você meio que se torna escravo, você passa 30 anos da sua vida trabalhando para pagar o banco, beleza? E quanto antes você quitar esse financiamento, mais esse próprio imóvel se torna um ativo na sua mão.
tá? Você pode vender ele, você pode, se quiser continuar morando nele ou alugar ele, mas enquanto isso se torna do banco, você automaticamente se torna escravo do banco e tem que ficar pagando aí durante 30 anos as parcelas para o banco. Se você é do tipo de pessoa que não comprou um imóvel ainda, é novo ainda, mas estava pensando, a minha dica é não compre, tá bom? Não compre um imóvel. Primeiro, porque hoje, na economia dinâmica que a gente vive, muitas vezes você muito possivelmente não vai ficar no mesmo lugar, não vai trabalhar no mesmo lugar, não vai morar na mesma cidade. E aí se você compra um imóvel, você fica preso no lugar. Imagina você compra aqui um imóvel na minha cidade, aqui em Ribeirão Preto, eu comprei um imóvel aqui, aí eu sou chamado, aparece uma oportunidade de trabalho para eu trabalhar lá em Fortaleza, no Nordeste. Aí eu vou, cara, eu vou ter que ficar cuidando de um imóvel a 2.000 quilômetros de distância, inquilino, aluguel. Cara, esquece, tá bom? Não, para mim não faz sentido para alguém jovem, da minha idade, assim, que não tem filhos, que está começando carreira, conquistar um imóvel próprio ou querer ter um imóvel próprio, tá bom? Isso prende a pessoa no lugar e, como eu já disse, tirando o projeto Minha Casa Minha Vida do governo, na maior parte das vezes, se você pegar imóveis aí de médio e alto padrão, o financiamento por bancos convencionais acaba saindo mais caro do que o próprio aluguel do imóvel. Então, no fim das contas, matematicamente falando, compensa você alugar o mesmo apartamento que você compraria, tá bom? E se você já é uma pessoa que já tem filho, já está com a vida estruturada e quer comprar um imóvel, eu recomendo que você faça isso, mas não priorize isso ao invés dos seus investimentos. Se você tiver que escolher entre a casa própria e os seus investimentos, priorize primeiro os seus investimentos e a casa própria tente comprar aí ou pagando sem financiamento, né, parcelado, mas sem financiamento, ou à vista, ou através de consórcio, talvez, porque o custo de um consórcio é infinitamente menor do que de um financiamento. E o último passo para a sua liberdade financeira aqui é potencialize a sua criação de riqueza. É simples, gente. Eu falei para vocês investirem de 10 a 20% da sua renda em um patrimônio que vai te gerar renda no futuro. Imagina, se a sua renda é 5 mil, você vai poupar R$500 por mês. Agora, se a sua renda é 50 mil, você vai poupar R$5.000 por mês. Ou seja, conforme a sua renda for maior, maior vai ser o valor que você consegue guardar e poupar, consequentemente maior vai ser esse patrimônio, maior vai ser a sua riqueza no futuro. E como você faz isso? O primeiro ponto é você buscando ter mais ativos que te geram receita ao invés de despesa. Muito simples, tá? Pegando aqui o exemplo do imóvel. Eu posso ter meu imóvel próprio, certo? Ele gera alguma receita para mim? Não, eu só tenho gasto com ele. Condomínio, manutenção, reforma, só tem gasto, certo? Agora, se o mesmo imóvel eu pego e loco ele para outra pessoa, o mesmo ativo, ao invés de se tornar um ativo que gera despesa, se torna um ativo que gera receita. Então, você potencializa a sua criação de riqueza quando você pega os ativos ao seu redor, o que você tem, e transforma eles em geradores de receita. E a melhor forma, uma das melhores formas aqui para você potencializar a sua receita ou a sua renda, a sua riqueza, é sendo um empreendedor, tá? E quando eu falo de empreendedor, não estou falando de você abrir seu próprio negócio. Você pode ser um intraempreendedor, né? O empreendedorismo, ele é um comportamento. Ele é uma forma de pensar, são atitudes que você tem que ter para que você consiga realmente tirar um projeto do papel e se destacar em relação às outras pessoas. O cara que chega à presidência de uma empresa, o cara que é um empresário bem-sucedido, todos eles têm comportamentos empreendedores. Isso vai fazer com que você se destaque e tanto o seu negócio como a sua carreira deslanchem e automaticamente o seu salário, a sua remuneração, a sua renda deslanche também, e isso vai fazer, obviamente, com que a sua riqueza seja cada vez maior. Tá bom? Então esses foram os 7 passos, na minha visão, da construção da sua liberdade financeira. Comenta aqui comigo se você já está nesse caminho, já está nessa jornada e também se faz sentido. Então é isso, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!